Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um AGCast. Eu sou Ana Faita, a sua host de hoje e também sou estudante de jornalismo aqui da AMB da Vila Olímpia. E hoje o meu papo é muito especial para quem adora música. Hoje eu tô recebendo aqui comigo o ex-estudante de música, Gabriel. Muito obrigada pelo nosso convite, Gabriel, por ter aceitado. Antes de a gente começar a nossa conversa, vou contar um pouquinho do seu currículo pro pessoal, vou fazer uma pequena introdução para você, para eles. Tenho até a minha colinha aqui, porque o Gabriel tem muita coisa boa no currículo dele. O Gabriel, ele é um prodígio na área musical, mixagem e produção musical. Gabriel Pestana, ele é produtor musical, mixador profissional, engenheiro de som pela Dolby Atmos, com uma experiência vasta em grandes projetos de cinema, como, por exemplo, com a Netflix. Se você ficou curioso, acompanha comigo esse bate-papo e vamos lá conversar com o Gabriel. Muito obrigada por ter vindo, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Então vamos começar um pouco. E eu quero saber de você, o porquê a música? Como foi essa escolha de ir para a área musical mesmo? Me conta um pouco. Tem muita gente que fala que não é a gente que escolhe, né? É a música é que escolhe a gente e a gente não consegue largar. Na verdade, antes eu estudei produção fonográfica na AMB em 2015 e 2016, mas antes eu fazia engenharia elétrica na Unesp de Guaratinguetá. E são mundos completamente opostos, né? Engenharia elétrica para música. Tem uma certa relação, mas é meio distante. Porque, digamos que os equipamentos que a gente usa na produção musical são engenharia elétrica. Exato. Mas cheguei no terceiro ano, meus amigos já sabiam que não era pra mim. Quando eu falei que ia sair, eles falaram, não tô surpreso. Mas aí eu fui direto pra AMB, comecei a fazer e me encontrei no curso, me encontrei na profissão. E você sempre gostou de música? A música sempre esteve presente no seu dia a dia? Sempre, porque eu sempre morei numa esquina da Teodoro Sampaio, que é a Rua da Música em São Paulo. Hoje não é mais como era nos anos 90, mas... Exato. Na época era só loja de música, gente tocando, e aí eu comecei a tocar bateria cedo. Nunca fui um grande baterista, tá? Não vou nem falar isso aqui porque é mentira. Mas sempre gostei, estava sempre envolvido, gostava das bandas, ia em show, então não tinha muito jeito. E conta um pouquinho pra gente, pra aquela pessoa que não conhece nada. O que um mixador faz? O que você faz na área da música hoje em dia? Certo. Então, depende, o mixador pode ter várias funções em diferentes setores da produção, né? No caso da música, a gente recebe uma gravação que foi feita em estúdio, como tem os estúdios aqui. Sim. E minha visão artística do negócio eu vou interpretar aquela gravação, vou tentar entender qual é o sentimento que os músicos e o compositor tentaram transmitir com aquilo. E através de mim eu vou criar essa sensação no ouvinte, porque a música gravada ela não vem pronta. Precisa de muito processamento, você precisa colocar as coisas no lugar, dar destaque para certas coisas, esconder outras coisas, corrigir alguns probleminhas. O ideal é que a gente não tenha que corrigir nada, é só criar, mas às vezes tem que corrigir. E depois eu fui trabalhar na dublagem, que é uma outra vertente, apesar da gente usar os mesmos equipamentos, até não é o mesmo objetivo. No caso da dublagem, eu preciso pegar uma gravação de uma dublagem de um filme, de uma série, seja lá do que for, e eu preciso criar sensações no espectador de que aquela voz não está saindo de uma caixa de som, e sim de dentro daquela tela. Então, bem difícil. Aí eu tenho que usar algumas técnicas para fazer isso. E você falou um pouco sobre sentir a música. Para isso, eu acredito que você tem que ter muita criatividade. Como funciona um pouco o seu processo criativo voltado para a mixagem? Então, na mixagem de música é muito a sensação, você tem que tentar interpretar aquela música, porque tem gente que às vezes vai mixar e quer aparecer mais do que a música, a mixagem do cara quer aparecer mais. E não é isso, você tem que usar os seus artifícios técnicos para que aquela música aconteça, então você tem que prestar atenção no que aquilo está te fazendo sentir. No meu caso, e muitos mixadores falam isso, quando você vai mixar uma música, você dá um play na gravação e você já ouve dentro da tua cabeça como que aquilo tem que soar. O que você quer colocar onde? Tem um panorama, né, estéreo, e o que vai estar mais na frente, o que vai estar mais atrás, quais são as ambiências. A gente ouve isso dentro da nossa cabeça. O desafio é você fazer aquilo tocar papel, né? Ali, no software, no caso, né. Eu acho que pra música é isso. É pra isso? E me conta algum exemplo de um grande projeto que você já participou.
De músicas, eu não cheguei a participar de grandes projetos. Eu estou produzindo algumas coisas agora e estou mixando algumas coisas de portfólio mesmo, algumas sessões abertas, porque eu fiquei os últimos anos focado em dublagem. Sim. Então, eu acabei não mexendo muito com música nos últimos anos. E na dublagem, então, me conta um grande projeto. Pelo que a gente olhou no seu currículo, você já esteve na Netflix. Quero muito saber como foi essa experiência. Aí foram várias coisas, né? Nesse ano eu fiz o Bob Marley One Love, que foi para os cinemas, que aí já não é Netflix. Sim. Eu fiz o último filme do Dragon Ball, que foi para os cinemas. Eu fiz Uma Noite Infeliz, também, que era da Universal, foi para os cinemas. Aí eu fiz a série live action do One Piece, em Dolby Atmos, no ano passado. Fiz The Glass Onion, Knives Out, um mistério Knives Out, Facas e Segredos. E qual é o seu papel nesses projetos? Você é a pessoa responsável por pegar os áudios dublados e sincronizar na tela? Me conta um pouco sobre como é esse processo, porque, querendo ou não, o AGCast é muito pra gente contar sobre esses bastidores. Claro. Não, então a dublagem ela tem uma lógica muito industrial. Cada um vai ter o seu papel ali. Não, nem todos os estúdios são assim, mas para você garantir a fluidez do processo, é melhor que cada um faça a sua parte. Quando eu estou mixando, eu não estou... Óbvio que eu vou fazer pequenos ajustes se eu sentir que eu preciso mexer na edição, mas se eu tiver que editar e mixar ao mesmo tempo, fica um pouco difícil. Porque são focos de atenção diferentes. Normalmente, quando eu estava mixando, eu não estava nem olhando para o sincronismo da boca, porque, teoricamente, alguém já fez isso. Isso é feito no estúdio, na hora da gravação, tem um técnico de áudio e um diretor, e depois isso vai para um setor de edição, e aí depois eu recebo isso. Então, quando isso vem para mim, eu tenho que montar a sessão, e aí vai depender do formato do produto, porque o cinema é 7.1, em streaming pode ser estéreo ou 5.1, ou Dolby Atmos, então cada um vai ter o seu formato, o seu tipo de sessão. E aí eu tenho que garantir... São 3 públicos que eu tenho que agradar. Um mixador muito experiente me falou isso, eu nunca esqueci. Você tem que agradar 3 pessoas quando você está mixando uma dublagem. Tem o controle de qualidade do cliente, porque ele vai ter as exigências dele, cada cliente vai ter o seu, a gente meio que vai aprendendo a lidar com cada um. O segundo público seria o consumidor, uma pessoa comum, que só quer assistir, ela só quer entender. Só quero ver o meu filme e pronto. Só quero assistir o meu dorama, às vezes no foninho de ouvido, voltando para casa no ônibus, ou tô em casa, tô fazendo uma janta, boto um negocinho ali, eu só quero entender. Esse é um dos públicos. E o terceiro é quem quer ter uma experiência sonora um pouco mais sofisticada. Então você tem que meio que se equilibrar entre esses 3 aí. Então aí eu tenho que colocar as vozes dentro daquele ambiente, por exemplo. Numa dublagem, a gente está num ambiente... É gravado num ambiente super seco, sonoramente. Como aqui, a gente está dentro de um estúdio, não tem muita reverberação. E aí, na cena do filme, por exemplo, o cara, ele tá numa sala. Aí, às vezes ele tá mais longe, às vezes ele tá mais perto, às vezes ele tá pra direita, às vezes ele tá pra esquerda, ou ele tá numa igreja. O som é diferente. Ele tá numa caverna. Você tem que se preocupar com esse volume eu tenho que criar esse som, na verdade. Eu tenho que criar esse som desse ambiente. Eu tenho que ouvir o original e tentar recriar ele com os meus plugins, da melhor maneira possível. Mas aí é uma pergunta de pessoa leiga, porque eu não sou desse nicho. Estamos aqui para esclarecer. Por que vocês não usam o original? Por que é tão importante a mixagem num projeto? Porque a gente faz a troca da voz. A gente recebe um arquivo que chama ME, é uma trilha que só tem as músicas e os efeitos, não tem a voz original. A gente vai trocar. E aí a gente tem que recriar as ambiências ali da melhor maneira possível. E quanto tempo demora para pôr um projeto grande desse na rua? Por exemplo, um filme da Netflix. Você tem quanto tempo para mixar tudo? Olha, ultimamente tem sido cada vez menos tempo. Prazos caóticos. Acho que tem casos e casos. Normalmente é um mercado muito rápido, com prazos muito curtos. Teve muitas vezes que tinha que fazer filme em um dia. Um filme inteiro, tipo, sim, 1h30. Acontece. Mas, assim, 2 a 3 dias você tem que correr um pouquinho, mas dá pra fazer. E, assim, quando é projeto muito grande, eu já acompanhei mixagem de filme lá em Los Angeles, uma vez. E lá é totalmente diferente. O cara tem 5 dias pra fazer o filme. O filme é dividido em rolos, ele faz um rolo por dia. No nosso caso aqui não é esse, infelizmente, mas... Mas acho que em qualquer área também tem prazos insalubres. Sim. Isso é uma prática ruim do mercado. Normal. E me conta um pouco como foi essa experiência em Los Angeles.
Eu fui nos estúdios da Warner e assisti a mixagem do último. Foi um convite? Você participou do projeto? Gosto de detalhes de bastidores. Não, sem problema. Na verdade, a minha mãe trabalha com isso também, só que ela trabalha na parte executiva. E aí, eventualmente, ela vai lá para aprovar uma mixagem, porque esses projetos muito grandes, às vezes, eles não querem que seja feito aqui, a mixagem. Eles querem que seja feito lá. Olha o preconceito com o Brasil, hein? Então, tem algumas brigas aí, porque, assim, por um lado, é muito mais caro fazer lá, obviamente, por motivos óbvios. Mas o pessoal aqui não gosta da mixagem dos gringos, porque eles fazem muito baixo. E a gente no Brasil tende a fazer um pouquinho mais alto. E brasileiro faz tudo melhor, né? E aí ela foi acompanhar algum filme e eu fui com ela. Era o jogador número 1 do Spielberg, se eu não me engano. Mas eu não vi o filme porque era aqueles casos que eles borram a tela toda e só dava pra ver a boca da pessoa. Por que a tela é borrada? Segurança. Pra não vazar? Pra não vazar. Gente... Aí eu acompanhei o cara fazendo, fiquei sentado do lado dele assistindo lá uns 5 dias. Durante os 5 dias você ficou lá de aprendiz? Nossa, que legal. Eu fui uma outra vez que ela tava tendo a mixagem do primeiro filme do Coringa, aquele que foi bombástico, né? Exato. Ganhou o Oscar. Assisti 2 vezes no cinema, inclusive. Mas esse aí não me deixaram entrar na sala. Por quê? Segurança. Você foi até lá e não entrou? Eu fui pra passear também, né? Aí falaram, você não pode assistir. Eu falei, tá bom, beleza. Gente, caramba. Assim, se eu abrisse a porta, o cara tirava a imagem na hora. Assim, era lockdown. Não podia vazar aquilo de jeito nenhum, porque eles sabiam que o filme ia ganhar prêmios e tudo mais. Nossa senhora. Mas eu imagino também que se eu trabalhasse nessa indústria, eu ia ser desconfiada com todo mundo. Sim, Imagina vazar um filme que eu tô fazendo. Não, isso assim é mais sério do que as pessoas imaginam. No Instagram, às vezes, umas pessoas me chamavam, ô Gabriel, eu queria acompanhar, queria aprender, será que eu podia ir aí no estúdio, quando eu trabalhava na Unidub? E eu falava, olha, eu adoraria te ensinar, mas eu não posso. Eu não posso deixar você entrar aqui na empresa. Que é meu trabalho. Não, é porque eu não posso deixar entrar, ninguém pode entrar sem autorização e, assim, as portas têm digital. Caramba. Ou seja, não é pra você entrar. Segurança máxima. Só eu posso entrar. As máquinas não têm internet, não pode ter celular dentro do estúdio. A máquina não tem internet? Não pode ter. E não pode entrar com o celular também no estúdio? Gente. É bem sério isso. Que babado. Gente, chocada. Mas, Gabriel, você comentou um pouco sobre produção de conteúdo. E antes, eu te dei uma stalkeada também para entender um pouco mais sobre sua vida profissional, pensar nas perguntas. Queria muito saber de você. Como é produzir conteúdo na internet, visão da sua área? Pra mim, pro meu tipo de personalidade, é um mal necessário. Eu não gosto muito de fazer. Eu sou um cara mais reservado, sou mais na minha. Mas eu acho que é muito difícil você conseguir alguma coisa sem fazer isso. Porque como que a pessoa vai te conhecer? Né? Meio que todo mundo... Hoje em dia, qualquer pessoa pode, com um computador simples e uma plaquinha de som, fazer produção na casa dela. Então, você precisa aparecer de alguma maneira, né? As pessoas precisam lembrar de você. Eu ainda tenho planos de melhorar muito essa questão de conteúdo, mas... Você tá no TikTok? Eu tô, mas eu acabei indo mais pro Instagram porque eu senti que tava me dando mais resultado. Você sente que é um nicho que tá mais no Instagram? Eu imagino que sim. E também me conta um pouco para as pessoas que estão na área musical, como é essa questão de chegar jobs? Se eu tô na área musical e quero trabalhar, como eu vou fazer para uma produtora me conhecer? É muito no boca a boca ou você tem alguma dica? Eu acho que tem a parte da rede social, de você mostrar o seu trabalho, mostrar o seu conhecimento e ensinar as pessoas mesmo. Eu tenho grandes amigos que, assim, fazem e dá muito certo. Sim. E aí isso chama atenção, né? Quando você está produzindo conteúdo, isso tem uma relevância, você começa a chamar atenção, mas eu acho que tem um networking ainda é mais importante. Por todos os produtores importantes que eu já conversei, me falaram isso. Quem aí é da área da música, da produção musical, deve conhecer o Pedro Peixoto, que ele tá estouradão agora, ele é produtor da Lagoon, já foi indicado a Grammy Latino algumas vezes, ele é um pouco mais velho que eu. E eu fiz uma consultoria com ele de 2 horas, uns 2 anos, e aí eu falei com ele que eu tinha dificuldade nisso, que não é... O trabalho não chega. Porque o networking é aquilo, né? Todo mundo fala que você tem que fazer, mas ninguém te conta o como, né? Aí, o que ele me falou? Ele falou, cara, você não vai conseguir nenhum trabalho dentro do estúdio. Você tem que sair. Você tem que estar nos lugares. Você tem que conhecer as pessoas. Não tem outro jeito. E aí você fez isso. Deu certo? Estou fazendo. É porque, assim, eu acabei de fazer uma mudança de carreira.
Eu era funcionário da Unidub fixo, eu era mixador lá, então, assim, eu trabalhava o dia inteiro com dublagem, não dava muito tempo. Tava no estúdio o dia inteiro, né? Aí falhou na missão. Aí não tinha muito jeito, aí eu saí, tem uns 2 meses, 2 meses e meio, alguma coisa assim, ou 3. E nesse tempo eu tô, primeiro, descansando um pouco, que eu Tá no sabático. Tava um pouco cansado, e eu também tava construindo o meu estúdio. Então, Nossa, eu que terminei legal. recentemente. Tá no Instagram, depois tem um videozinho lá. Ó, pessoal, já pega esse conteúdo multiplataforma pra vocês lá stalkearem no Instagram. Qual é o seu Instagram? @gabriel.mixador. E, Gabriel, me conta um pouco sobre como é montar um estúdio dentro de casa. O que você precisa ter? Depende do que você quer fazer. No meu caso, eu moro num apartamento e eu quero mixar e eu sei que eu não vou mixar em volumes estrondosos. Então, eu fiz basicamente foi condicionamento acústico. As pessoas confundem, principalmente quem está começando, confunde condicionamento acústico e isolamento. Isolamento é uma coisa que custa muito caro e precisa de obra, precisa derrubar e fazer de novo. E condicionamento acústico também custa muito caro, mas não precisa derrubar. Que aí, no condicionamento a gente trata as paredes para evitar reflexões, para a sala, o som da sala não enganar os seus ouvidos quando você trabalha com caixa de som, que é o meu caso. Eu não gosto de trabalhar de fone. Isolamento eu não fiz, porque eu não vou gravar lá dentro. Então, E você não trabalha de fone? não. Eu não me adapto para mixagem de fone. Eu acho que tudo que eu faço de fone, quando eu vou ouvir em outro lugar, tá diferente. Já na caixa de som, não. Nossa, não sabia dessa. Mas Que isso dá pra trabalhar sem fone? Dá, é muito mais caro. Por isso que você tem um estúdio, né? Por Sim. isso. Tem vantagens e desvantagens e, enfim, com fone é muito mais barato para você trabalhar. E tem uma questão de fadiga auditiva também, porque você ficar com fone muitas horas, com música Exatamente. alta, você vai se cansar mais rápido, que com caixa de som não é o caso, você consegue trabalhar mais tempo sem se cansar. Mas enfim, para você trabalhar num estúdio na sua casa, se você não quiser montar condicionamento acústico, que é um custo, não tem muito para onde fugir, você precisa de densidade, de material pesado, você vai ter que investir num bom fone, o melhor possível, e não é fone de consumo. Fone de Foi consumo, especializado. fone de consumo mente. Fone de consumo, ele quer te enganar que tem um grave naquela música que não tem, e ele tem um monte de problemas, que não é legal. Eu acho que é isso. Se você quiser trabalhar com caixas, aí você vai ter que gastar. Então tá certo. E além desses instrumentos que você me falou, para quem quiser começar, tem algum curso que você fez, alguma outra ferramenta que você acha que é legal se especializar? Vou falar meio o que eu fiz, né? Quando eu decidi que eu queria começar e conversei com o pessoal mais experiente e me recomendaram assim, compra... Para começar, eu comprei um Mac Mini, que era de entrada, sendo bem simples. Uma interface de áudio que é aquela que tá ali, aliás, uma interface simples e um fone de ouvido e uma licença de Pro Tools, porque o que o cara me falou, existem vários softwares, né? E o padrão do mercado é o Pro Tools. Ele é melhor que os outros? Não. Ele só é o padrão. E se você quiser trabalhar numa indústria, numa escala maior, você vai precisar usar Pro Tools, não tem muita saída. Mas beatmakers, compositores não usam e vivem muito bem sem. Então, escolha uma dessas aí, ou duas, aprenda a usar muito bem, seja o Logic, seja o Ableton, Fruit Loops, seja lá qual for, e aprenda a usar. Só isso e pronto. Tá pronta a mixagem. O importante é você praticar, é você botar a mão na massa e fazer e ir aprendendo. Leva um tempo. A gente acha que é rápido, mas não, demora um pouquinho. E falando um pouco sobre praticar, aprender, me conta um pouco, Gabriel, como a faculdade você sente que ela te preparou para o mercado de trabalho? A formação da EMB foi bastante, digamos, generalista. A gente teve vários assuntos, teve teoria musical, teve mixagem, masterização, gravação, edição, produção de videoclipe, foi bastante geral. Então, assim, deu um conhecimento de várias áreas. Isso foi muito bom e também de conhecer as pessoas, né? Porque você conhece pessoas na faculdade e as coisas vão acontecendo ao longo dos anos, né? Você cria contatos e troca experiências com as pessoas, então isso foi importante. Eu senti isso no mercado de trabalho, estando em contato com pessoas que trabalhavam com áudio, mas não tiveram essa formação básica, que foi meio o alicerce, fundamentos de áudio.
muito profissional no mercado não tem isso. Aí você ouve a pessoa falando umas abobrinhas, você fala, pô, peraí, não é bem assim. Você é formado e tá falando essa besteira aqui não, do meu lado. Não, a pessoa não é formada e tá falando, e você fala, não, mas o fundamento é o contrário. Acontece. E, Gabriel, me conta um pouco também, que cursos você fez? Porque pelo seu currículo você sempre está estudando. O que você mais gostou, o que mais te marcou? Que você pode até recomendar para as pessoas que estão assistindo. Saindo da faculdade, acho que passou 1 ano ou 2, eu entrei na pós-graduação em Canção Popular da Santa Marcelina. E, assim, esse curso para mim foi incrível. Achei muito, muito legal. Tinha até um professor da EMB que dava uma aula lá, o Gil Assis, nem sei se ele dá aula na EMB mais. Ele dava um módulo lá sobre estúdio, gravação, mixagem, masterização. Era bem condensado, mas era para o pessoal ter uma ideia. Mas foi incrível, assim, essa pós-graduação eu faria de novo, recomendo para todo mundo. E foi uma sorte de eu ter um diploma, né? E conseguiu. Acadêmico para poder entrar na pós-graduação. É muito, muito legal, assim, fantástico. Para você aprender a analisar letra, performance, composição, tudo. Depois disso, aí eu fiz um curso intensivo de mixagem no Mosh Studios, que era aqui na Água Branca. Era o maior estúdio da América Latina. Ele era assim, um galpão gigante, que era um quarteirão inteiro. Lá gravou todos os nomes da música brasileira que você perguntar, e até internacional, gravaram lá. É um estúdio lendário, assim, acho que foi aberto nos anos 70. E ele não fechou, mas ele se mudou recentemente, assim, nos últimos 2 ou 3 anos. Eu fiz o curso lá com o Aleto Barboni e com o Beto Neves, o Beto Neves é o produtor e mixador do Carlinhos Brown, da Ivete Sangalo. De só gente... só gente pequenininha. Esse foi um curso, assim, acho que foi 1 mês, era sábado e domingo, das 9 da manhã às 10 da noite, a gente ficava lá enfiado lá dentro. É um intensivão também, né? Sim, e lá foi a primeira vez que eu tive contato com equipamentos analógicos, que não era mixagem dentro do computador. Era como era feito na moda antiga, gravação com fita e todos os botões na parede, todos os equipamentos físicos. E, assim, pra quem nunca mexeu, é uma experiência reveladora, porque é muito diferente. Então esse foi fantástico. Tava falando até com o Aleto recentemente, eu mando mixagem pra ele. Ele falou, cara, escuta aí, vê como é que ficou. E o bom, você já fez o networking que todo mundo fala que tem que fazer, né? Tô produzindo um cara que eu conheci lá. Exatamente. E pra você que tá nos escutando, antes da gente começar, aqui nos bastidores, eu conversei com o Gabriel sobre estar sempre estudando. Me conta, Gabriel, o que você tá pretendendo começar a estudar agora também? Ainda teve mais coisa, antes dos ainda próximos, teve mais? Tem mais coisa. Logo depois da pós eu comprei o curso do Jacques Figueiras, chama Novo Cenário Musical. O Jacques Figueiras também é produtor cheio de Grammy e ele ensina a parte mais de negócio da música. Como vender projeto, como estruturar projeto, como montar o seu show, vender o seu show, como fazer turnê internacional. Claro que não era tanto, porque eu sou mais do estúdio, não era tanto a minha área, mas te ajuda a ter uma noção de como as coisas funcionam. Porque a gente entra na música meio que achando que é como era nos anos 90, que você vai fazer o seu som no vai ser descoberto, você vai ser qualquer descoberto hora. No barzinho, e aí você vai estourar e ter um contrato com uma gravadora. E não é bem assim, né? Não. Na realidade tem que ralar muito. Não, esse mundo não existe mais. Todo mundo toca na rede social. Ninguém vai te descobrir. Não é assim que funciona mais. E não vai ter um produtor que vai te encontrar. Não, você vai ter que fazer sozinho. Quando você tiver uma máquina que funciona, aí alguém vai te encontrar. Então eu fiz esse curso do Jacques, foi muito legal. Fiz até cursos que não tem nada a ver, que era de organização financeira, entender como é que funciona investimentos, tudo mais, que é um assunto que me interessou. Aí fiz as masterclass, que foi com o Chris Lord-Alge, quem também conhece de música vai saber quem ele é. Foi um mixador de Green Day, vou falar só de um artista. Foi lá em Belo Horizonte, o CLA foi ano passado, no estúdio Sonastério, que é um lugar que todo mundo precisa ir. É maravilhoso aquele lugar. Você entra, é um sonastério. Parece que você está em outro planeta, nas montanhas em volta de Belo Horizonte, e é um estúdio. Então teve essa experiência de 3 dias com ele, e nesse ano, o mesmo evento foi com Tony Maserati, que dentre milhares de outras pessoas que ele produziu, tem Beyoncé, Christina Aguilera, só a gente toca também de novo.
mais 3 dias com esse sujeito aí. Ai, que legal. E são grandes imersões também no mundo da música, né? Sim, para quem tem interesse em mixagem, e até produção, porque tinha gente lá que não era mixador, tinha gente que tinha cara que era dono de estúdio, que era produtor. E quem mexe com isso precisa guardar um dinheirinho todo mês, porque quando tiver você tem que ir. Porque não vai ter... E é uma oportunidade que você não pode perder. Não vai ter todo ano. Provavelmente eu nunca mais vou ver o CLA. Nunca mais. Foi a única vez. Então, tem que ir, você tem que aproveitar ao máximo e ficar colado no cara, conversar com ele, perguntar, conhecer as pessoas. E não pode ter vergonha também, né? Tem que ir, tem que falar, tem que dar a cara a tapa. E até mais valioso do que conhecer o cara e ver ele trabalhando e mexendo nas músicas e mostrando os trabalhos dele, as pessoas que estão lá. Isso foi meio que um choque que eu tive a primeira vez que eu fui. Porque esses negócios muito, muito, muito badalados, só vai quem realmente está afim, quem está no mercado, quem é profissional. Então você conhecer essas pessoas, trocar ideia com essas pessoas, é muito valioso. A gente montou um grupo dessa última vez que a gente foi. A gente chama a Tropa do Bourbon, porque a gente ficou no hotel que chamava Bourbon. E a gente se fala praticamente todos os dias. Ó, pessoal, tô com um cliente falando isso aqui, o que vocês acham? Manda música, troca música, e assim, só tem fera. Mas não tem perigo de vazar, não? Não, entre a gente sabe, tem uma ética profissional que a gente sabe que é entre a gente ali, não é pra espalhar. Pode vazar? Não, ali é Eu ia ter tranquilo. receio. Imagina, eu mandei minha música e vazou. Não, isso no audiovisual isso é mais sério do que na música. E a gente troca a mixagem, dá pitaco, dá ideia, fala, ô pessoal, tem coisa em promoção, compra lá. Então, assim, isso pra mim valeu todo o investimento. Muito mais, né? Que legal. Eu adoro o pessoal, gosto de todos. E falando um pouco sobre toda essa questão de fazer um networking, de estar ativo no mercado de trabalho, me conta, qual foi o seu projeto que mais te marcou e por quê? Eu acho que o que mais marcou, eu acho que foi a mixagem de One Piece. Porque foi um lançamento muito grande, pra quem é fã, não sei quem é fã, quem não é, mas tinha muita expectativa. Não sei se você sabe, mas o brasileiro, ele exige consumo dublado. Exatamente, sim. As distribuidoras não dublam porque elas querem. Tem filmes que vão pro cinema, 90% do consumo é dublado. E no streaming também é assim. Então, eu tava responsável pela mixagem num projeto tão grande que tinha um investimento... bilionário, né? Provavelmente bilionário. Com marketing, botaram um navio lá na praia de Copacabana, teve pré-estreia dublada no Copacabana Palace. Eu não fui convidado, mas teve. O Zeca Pagodinho foi na pré-estreia, porque acho que o neto dele gostava e pediu pra ele ir junto. Assim, pra mim foi um grande projeto. Foi um grande projeto. Esperamos a segunda temporada. E esse projeto, como você conseguiu fazer parte dele? Eu trabalhava dentro da casa, né? Eu era mixador fixo dentro do estúdio. Esse projeto entrou no estúdio porque a Unidub já dublava o anime. Sim. Continua dublando o anime. E esse projeto em específico veio no formato de Dolby Atmos, que era um formato que na casa só eu sabia fazer. Então... a oportunidade chegou, né? Era eu que tinha que fazer. Olha que legal. Era pra ser seu. Era pra ser seu projeto. E me conta um pouco também, Gabriel, como você se mantém atualizado a essas novas tendências, tecnologias na área da música e do áudio musical aqui, pensando sobre... Vocês usam inteligência artificial? Olha, eu brinco bastante com o Suno para criar música. Eu acho que tem umas coisas que são meio inevitáveis, né? Então, não vou ficar lutando contra, tem que aprender a usar. Se não possa contra o sistema, se junte a ele, né? Então eu brinco com algumas coisas. E, assim, principalmente rede social, páginas especializadas, fóruns. E conversar com as pessoas, você acaba se mantendo atualizado fazendo isso, né? E analisando as tendências de mercado. E vendo o que está surgindo, o que o pessoal está falando, o que as empresas estão criando ou até forçando no consumidor. Você vai meio que entendendo e fala, não, isso aqui eu vou ter que dar uma estudada. E aqui o nosso bate-papo não é só pra gente falar de coisa boa. Também temos lados em que falamos de coisas ruins. Me conta, qual foi o seu maior erro na área? Uma coisa que você olha e fala, nossa, nunca mais farei isso de novo. Podia ter evitado, me conta. Eu acho, assim, erros também são aprendizados, né? Eu aprendi bastante com isso.
Mas um erro foi um pouco de pressa e eu montei um estúdio em 2017, se eu não me engano, porque eu não queria trabalhar em nenhum estúdio, vou montar o meu. Que erro. Porque, você começou a montar já em 2017. Sim. Aluguei uma sala comercial, montei meu estúdio, eu dividia com um parceiro lá que dava aula de música. Só que assim, eu tinha acabado de sair da faculdade. Não era ninguém. Não que eu seja agora, mas eu era menos. Não tinha experiência no mercado, não tinha nome. Então é difícil fazer as coisas funcionarem, principalmente quando você tem um custo de aluguel sobre a sua cabeça, né? Que todo mês ele vem. E aí você acaba ficando meio desesperado e aí nesse desespero você comete erros. Então acho que eu dei esse salto muito cedo naquela época. E eu segurei esse estúdio até 2020. Bastante tempo, quase 3 anos tendo um estúdio próprio. Assim, na verdade, assim, eu fazia alguns trabalhos, produzia algumas coisas, mas diria 70% a 80% do meu tempo eu fazia tradução para dublagem. Eu já estava meio que nesse mercado como freela e aí eu fazia tradução para poder pagar o aluguel do estúdio, mas aí eu não conseguia trabalhar no estúdio. Então, isso aí foi um passo em falso que eu dei que na época não foi muito... Eu não via muita alternativa, mas, enfim, aprendi muita coisa. E como você lidou com essa ansiedade? Porque eu acho que é algo que acontece em todas as áreas, de você terminar e já quero ganhar o mundo, ser o maior top na minha área, mas, querendo ou não, você acabou de sair da faculdade. Como você lidou com isso? Eu não lidei, eu tomei uma porrada na cara, né? Na verdade, eu tomei uma porrada porque a coisa começou, assim, eu tive alguns meses bons. Teve um outro curso que eu comprei que chamava The Six Figure Home Studio, que era ensinando a parte de negócios para ter estúdio. Eu comprei, acho que em janeiro daquele ano, e comecei a aplicar as coisas do cara, e a coisa começou a andar, tava começando a encher a agenda e tal. Março de 2020. Caiu tudo na minha cabeça, porque fechou tudo. Você foi muito afetado, então, por causa da pandemia? Fui, porque, né, eu dividi o aluguel com meu parceiro, ele dava aula, ele falou, cara, eu não vou ficar pagando aluguel, eu vou dar aula online, tchau. Aí eu fiquei sem nenhum cliente, com o dobro da despesa. Poxa. Aí eu segurei até setembro, aí eu falei, não, acho que isso aqui não vai dar, não faz sentido. Sabiamente eu percebi que a gente não ia voltar a funcionar. E muito autoconhecimento, né? De olhar e falar, errei, fui moleque... Vou ter que fechar. Até o dono do imóvel lá, ele não era muito de negociar, ele era meio barra pesada. E aí ele falou, não, cara, eu tenho certeza que já vai abrir tudo. Em setembro de 2020. Eu falei, mano, não. Desculpa, mas não. 2 anos aí, né, moço? Desculpa, mas não. Aí, no dia que eu decidi fechar, que foi no final de agosto de 2020, surgiu uma vaga na Unidub, que era um estúdio para o qual eu já traduzia. E aí eu mandei uma mensagem ao pessoal, e aí? E essa vaga aí? Aí, não, vem aqui conversar, e eu entrei lá e fiquei até agosto desse ano. Ai, que ótimo. É sobre isso. Em um dos nossos episódios aqui do AGCast, se você já escutou o nosso podcast que a gente teve com o Renan, ele contou muito também sobre dar a cara a tapa mesmo, não ter medo de errar, de ir falar, porque querendo ou não é aquilo, né? Ninguém te conhece ainda, e quem não é visto, não é lembrado. Já falamos muito sobre isso. E agora a gente vai se encaminhar para o nosso quadro. A gente tem um quadro que é o Conselho do Convidado. Um espaço livre para você falar abertamente com a câmera, com quem está nos escutando, para dar um conselho, uma coisa que você gostaria de ter escutado quando você começou, quando você saiu da faculdade, para quem está começando. Isso é para quem está focado em mixagem mesmo e quer adentrar nesse meio. Um dos erros que a gente comete, principalmente quando a gente é mais jovem, é que a gente se encanta com o mundo dos equipamentos. A gente quer todos os equipamentos, a gente quer ter tudo, porque sem aquilo a gente não consegue fazer. Faz com o que você tem. Não se perde, não cai nesse erro, porque nós moramos no Brasil. Os equipamentos são vendidos em dólar. Não dá para vencer, não tem fim. Então, aprende a usar muito bem o que você tem, desenvolve as suas habilidades e usa o seu dinheiro em estudo e cursos. Isso aí ninguém te toma. Isso aí é o mais valioso, e você dá os maiores saltos nesses cursos. Assim. Meu trabalho como mixador evoluiu muito nesses cursos que eu fiz. E continuo fazendo. Eu montei o estúdio porque agora eu preciso da sala para eu trabalhar. Mas ontem mesmo eu comprei um curso de sound design, que é uma área que eu não entendo nada, para sound design e pós-produção de som original, que não é dublagem, é som original para séries brasileiras, filmes.
publicidade. Eu já trabalhei em publicidade também. Então, no caso do áudio, para mim, é muito importante você diversificar. Porque às vezes você foca numa coisa só e existem sazonalidades no mercado. Tem mês que você não vai ter nada, tem mês que você vai ter muita coisa. Então, no meu caso é isso. Estou sempre estudando e estou buscando diversificar. Ter várias fontes de renda com vários clientes diferentes, porque senão você acaba passando aperto. E eu acho que é isso. E ser consciente nas suas compras de equipamentos, porque o planejamento financeiro faz bem para todo mundo. Perfeito, Gabriel. Gabriel, muito obrigada por ter topado conversar aqui comigo. Eu adorei conhecer um pouco mais sobre a área musical. E conta um pouco pra gente, se venda, faça o seu jabá, onde a gente te encontra. Então, para olhar os trabalhos que eu já fiz, gabrielpestana.com, comprei esse domínio. Instagram e TikTok, gabriel.mixador. E tô postando lá as novidades e tô criando novas ideias aí que vão aparecer no ano que vem. Que legal, tô ansiosa para conferir. Muito obrigada mais uma vez, Gabriel. Eu que agradeço, pessoal. Quero agradecer também você que está nos escutando até agora. Não se esqueça de curtir e comentar aqui se você estiver nos vendo pelo YouTube. Comenta aqui embaixo quem é a próxima pessoa que você quer que esteja aqui comigo conversando pra gente trazer. E não esqueça de nos encontrar nas redes sociais. Você nos encontra no @InhembiMorumbi, na VO, no Instagram, no TikTok e no YouTube. E vocês me encontram no @AnaFaita, com 2 As no final. Muito obrigada por ter estado conosco até aqui. Um beijo e até o próximo episódio.